Olá, bom dia. Vamos aguardar a Tilaka chegar. É uma alegria receber aqui a Tilaka. A última vez que ela esteve aqui no Brasil, fez uma palestra muito boa aqui no Espaço Hermógenes da Barra. Vamos lá, onde é que nos encontramos, Tilaka? Já está indo. Namastê. Olá, namastê. Olá, Bom dia, tudo bem? bom dia para você, boa noite, tá aqui. Boa noite, daí. Tudo bem? Tudo Então, bom. muito feliz de receber você aqui. Primeiro, os parabéns pela sua formatura. Obrigada. Para quem estiver assistindo, Tilaka se formou essa semana como uma estudante avançada em Vedanta, não é isso? Isso. Muito bem, parabéns. Então, vou falar um pouquinho o que tem acontecido aqui na nossa atividade. Estamos conduzindo aqui uma meditação 2 vezes ao dia. Já tem aproximadamente 70 dias. Essa meditação tem acontecido regularmente, de domingo a domingo, 10h30 da manhã, 8h30 da noite, sem interrupção. Isso tem sido... Nossa, incrível. Uma coisa bem incrível. O foco da meditação desde o começo é pautado no amor e na ternura. Então nós focamos no amor e na ternura, e eu sempre trago a presença do observador, com uma testemunha silenciosa, com um observador com um pequeno distanciamento de si e do mundo. E eu acho que esse tema vai ser um tema bastante interessante. Aí esse é o trabalho que tem sido feito, uma aula também de Hatha Yoga, às quintas-feiras, mas estamos nesse serviço devocional da meditação, que tem sido muito interessante. E aí eu acho que esse tema que nós trouxemos, meditação e observador, eu acho que vai ajudar um pouco as pessoas a compreenderem e ter um olhar a partir do Vedanta, né, alguma coisa autêntica, foi o que eu falei para as pessoas, é uma relação autêntica com uma pessoa de uma alma pura, um bom coração, é um privilégio receber você aqui. Então eu queria ver assim, eu tenho uma pergunta, já para inserir você, falar um pouquinho de você, para abrir. Eu tenho um pensamento assim, o nome, nós sempre recebemos nome dado por alguém, né? Nós nunca escolhemos nosso nome. Não é uma escolha nossa, eu acho isso muito interessante. É um nome dado por alguém. Você tem um nome novo, eu lhe conheço como Tatiana Barcelos, você tem agora a Tilaka. Aí, como foi receber esse nome, de onde veio, de quem vem, o que significa? E aí isso está dentro de um contexto, dentro desse espírito Vedanta. Ok. Então essa é uma pergunta. E aí eu queria também trazer o tema, né? Meditação e o observador. E aí eu queria que também, num determinado momento, você comentasse como é que funciona o sustento da escola. Vou te falar por quê. Uma das inspirações do meu trabalho atualmente, nesse momento, porque nós estamos oferecendo trabalho sem custo e eu estou estimulando a contribuição solidária. Essa tem sido uma outra coisa incrível, nesses 70 dias tem sido incrível. E uma das inspirações foi quando você esteve aqui, você falou um pouco como a escola se sustenta, a doação, a sociedade, as pessoas que têm um trabalho remunerado, têm um compromisso e manter e sustentar uma escola. Então, isso foi uma das inspirações. Aí depois, em determinado momento, lá no segundo momento da nossa conversa, se você podia falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho assim eu acho que o momento vai exigir muito essa relação solidária. Então eu tenho assim uma relação de educação mesmo, né? De mostrar para as pessoas que essa relação ela existe, ela pode ser real e ela pode ser muito construtiva na sociedade. Com certeza. É isso.
Tá com Ok. você. Então, 3 pontos. Obrigado. 3 pontos. Muito obrigado. Om Shri Guru Pyo Namaha. Então, saudações a todos os mestres. E, bom, primeiro nome, né? Então, quando a gente escolhe assumir um compromisso mais sério, digamos assim, com a gente mesmo, no caminho espiritual, a gente pode pedir ao professor um tipo de iniciação. Ou seja, um conjunto de disciplinas que você vai fazer diariamente, que você se compromete a fazer diariamente, para te ajudar no seu crescimento emocional, no seu amadurecimento espiritual, para treinar a sua mente, para, né, digamos assim, começar a arredondar as arestas que estão meio afiadas, assim, ainda atritando com as outras pessoas. Né? Então, quando você começa a ter um valor, né, por voluntariamente assumir determinadas disciplinas, e disciplina é sempre algum tipo de limitação que você se impõe, ou que a sociedade impõe, ou que os pais impõem. Não? Então, quando você assume que você vê a necessidade disso, e você chega ao seu professor, você pede uma iniciação. Nesse caso, seja na Índia ou no Brasil, é comum que as pessoas deem um nome também. O nome vai ter 2 lados, né? Para o indiano é muito mais fácil chamar por um nome indiano do que por um nome brasileiro. Digamos assim, é um apelido, digamos assim. Mas tem um significado mais profundo. Todas as formas recebem um nome, todos os nomes têm lá um conteúdo de uma forma. Então, por exemplo, eu pergunto para você, pensa numa cadeira. A cadeira que você pensar pode ser diferente da cadeira que está na minha mente, mas ela com certeza vai ter 4 pernas, ou pelo menos 3. Né? Vai ter um encosto assim. Se eu te pedir para pensar num banco, você já vai tirar o encosto, vai deixar só o assento e as pernas. Então, todo nome que a gente falar aqui, maçã, você vai imaginar lá uma maçã. Algumas pessoas vão imaginar uma maçã verde, a outra maçã gala. Todos os nomes vão estar invocando uma forma. Ao mesmo tempo, se eu mostro para você, né, uma nota de real, você vai saber que é um dinheiro. Né? Por quê? Porque aquela forma vai estar relacionada ao conteúdo daquela forma, que a gente vai dizer, tem um nome e a forma. O nome e a forma estão sempre associados. Então, no processo do caminho espiritual, receber um nome é receber uma inspiração para assumir uma determinada forma. Né? Para que aquele nome seja inspiração para que você se torne o conteúdo daquele nome. Né? Então, por exemplo, as pessoas vão receber o nome, por exemplo, Ramakrishna. Né? Aí a gente pode pensar, tem Rama e tem Krishna. 2 ícones de toda a tradição védica, né? De toda a tradição que chega pra gente. Rama foi o herói do Ramayana. Krishna, o herói do Mahabharata, da Gita. Então, eles são inspiração para mim. E Ramakrishna foi um grande santo sábio, praticamente um avatar da nossa época. Né? Então, quando você recebe aquele nome, ou você dá aquele nome para o seu filho, por exemplo, você bota, né, dentro daquela criança ou do seu próprio processo, aquela pessoa, né, relacionada àquele nome como uma inspiração, por exemplo. Então, o nome Tilaka, né, no aportuguesado vai sair diferente. Mas não, eu prefiro que você deixe os comentários. Ah, é? Desculpa. Porque às vezes alguém pode trazer alguma dúvida que eu possa ir respondendo ao longo do caminho. Sim, Então, então existe um nome masculino chamado Tilaka, com um Azinho no final que é curto. E Tilaka, que é a versão feminina do mesmo nome. Quando a gente fala o nome em sânscrito em português, qualquer pronúncia está valendo. Mas o original em sânscrito seria Tilaka. Tilaka masculino significa, num primeiro momento, né, no dicionário, o primeiro significado que vai estar lá é essa marca que os indianos usam na testa. Né, que pode ser, né, um ponto vermelho como esse, pode ser uma marca que nem os Hare Krishnas usam, né, na vertical, pode ser como os Shivaístas usam na horizontal.
todas essas marcas de uma identificação, de uma vinculação espiritual, poderiam ser chamadas de tilak. No Hindi, que é uma língua comum no norte da Índia, vai ser chamado de tilak. Então, sem o A no final. Então, o primeiro significado seria essa marca que está ali bem evidente, né? Mas quando Swami Dayananda me deu a primeira iniciação e me deu esse nome, ele deu um outro significado para esse nome, que também é um significado por extensão. Ramachandra, né, que é o Sri Rama, que é o herói, né, do Ramayana, foi, né, uma figura muito importante para a Índia. Ele é considerado a encarnação do Dharma. Então, todos os valores universais encarnados numa pessoa é a figura do Senhor Rama. E tem Sita, Lakshmana, Hanumanji, né? Tem toda a história do Ramayana contando a história da vida dele. E um dos nomes atribuídos para Rama é Raghukula Tilakaha. Raghukula é a família dos Raghus, dos descendentes do rei chamado Raghu. E ele é Tilakaha, ele é o mais exaltado, mais evidente, aquele que é entre os seus, entre o grupo, né, de similares, de família, entre o grupo de iguais, ele é aquele que se destaca. É aquele que está em destaque, aquele que se destaca, aquele que se sobressai como uma joia preciosa se sobressai entre outras joias ali. Então, quando Swami me deu esse nome, ele deu esse significado. Raghukula Tilakaha, o nome para o Senhor Rama, e no feminino, né, a palavra colocada no feminino passa a ser Tilaka. Então, isso, ao mesmo tempo que pode expressar algumas características que ele talvez tenha visto em mim, na verdade é um nome que serve de inspiração para me tornar aquilo que o nome representa. Então, é a origem. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, isso é muito rico. Eu fiz essa pergunta porque, para mim, foi muito interessante pensar sobre a origem do nome. Né? E veio num momento que eu não podia nem imaginar. Num curso de contação de histórias, num determinado momento, a professora falou: bom, agora faça uma história do seu nome. E aí comecei a pensar do meu nome e veio um fio assim, lembrando do meu nome. O primeiro momento que eu lembrei, eu acho legal. O primeiro momento que foi um momento muito forte na minha vida. O primeiro momento que eu lembrei foi de um secretário que eu tive lá em Friburgo, que lia dicionários. Aí um dia ele me falou: você sabe o significado do seu nome? Eu falei: não. Ele falou: pois é, Senhor da Paz. Aquilo passou. Naquele momento que ela disse para construir o nome, veio logo essa lembrança. E aí eu conectei Senhor da Paz, dia 1º de janeiro, e todas as vezes que eu tive diante de uma divindade, tudo que eu pedi era que eu fosse um instrumento de paz. Aquilo fez um sentido e, de repente, meu nome se tornou uma meta, né? Uma meta a ser alcançada, que é um desafio, né? Porque, na verdade, nós estamos longe de realizar, mas você tem um rumo a tomar. Né? Namastê. Acabou. Obrigado pelo... Era comum nas famílias, né, por exemplo, que as pessoas colocassem o nome dos avós nos filhos, né? Assim, algum nome de uma geração passada vem no nome de uma criança, como filho, como neto. Né? Por quê? Porque aquela pessoa foi uma pessoa de impacto, foi uma pessoa importante na família. Estou sem som? Está falhando às vezes, mas está indo. O sinal, talvez. O sinal que está falhando. Mas está vindo. Pode tentar uma outra coisa. Então,
como uma pessoa na família, né, costumava colocar o nome da criança com o nome de, né, de algum ancestral lá da família. Por quê? Porque aquela pessoa foi uma pessoa importante na família. Então, como uma forma de homenagear aquela pessoa e também como uma aquelas características que eram boas daquela outra pessoa, que ela pudesse despertar essas mesmas características nela. Então, o nome é algo que é importante, mas legal de ver também, por exemplo, se naquilo que você medita, você se transforma. Né? Tem uma regra. Oi, tá ouvindo? Oi, deve ser a tempestade, né? Agora sim está travado. Destravou? Destravou? Destravou. Ok. Deve ser a tempestade que está por vir, né? A Exato. conexão está falhando, né? Não, a tempestade já veio e já passou, mas ainda está deixando aí os efeitos. Então, quando a gente Sim. fala de meditação, né, quando a gente estuda sobre meditação, fala de meditação, tem uma regra básica que diz que naquilo que você medita, você se transforma. Você se torna aquilo que você medita. Por quê? Porque a sua mente está constantemente naquela direção. Então, por exemplo, quando você recebe um nome com um significado tão profundo, você passa a emular aquilo que o nome significa. Né? Pensando sobre ele, vivendo, né, naquela direção, você passa a emular aquelas características que estão relacionadas àquele que possuiu esse nome antes ou realmente ao significado daquele nome. Então, nesse processo de pensar sobre o significado dos nomes, ou enfim, ou de uma, né, de uma passagem espiritual, ou de uma leitura edificante, né, ou da fala de um ser que te tocou, né? O processo de refletir sobre essas coisas, você acaba assimilando isso em suas próprias características. Então é dito, né, a primeira regra para a meditação é lidar com a mente, porque uma mente meditativa é capaz de meditar. Né? Uma mente agitada, distraída, né? Ou então muito repleta de preocupações, ela vai continuar, né, agindo dentro daquele campo em que ela está acostumada a agir. Então, se você quer sentar para fazer uma meditação, você primeiro tem que se transformar numa pessoa meditativa. Tudo na sua vida tem que levar você a uma contemplação, a uma apreciação de algo mais profundo. Aí, no momento que você senta para fazer a sua meditação de meia hora, ou de 5 minutos, ou de 1 hora, ou de 3 horas, ou de 10 minutos, naquele momento a sua mente passa a estar do seu lado como um instrumento para a meditação. Então, a primeira regra para uma boa meditação é você trabalhar com a sua mente ao longo do dia, conhecê-la e trabalhar com ela, para fazer com que a sua mente se torne uma mente meditativa. Porque a mente meditativa naturalmente medita. Esse é um primeiro ponto. E como é que a gente pode fazer da nossa mente uma mente meditativa? A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas ações, com as nossas reações e com o mundo ao nosso redor. A gente precisa desenvolver características como a aceitação, né? A capacidade de acolher a situação que chega para a gente, não de forma passiva, mas primeiro acolher, aí pensar sobre aquilo, e aí fazer uma escolha, que tipo de ação eu vou tomar a partir daquilo que me chegou. E não reagir de uma forma impensada e depois me arrepender depois. E aí ter uma bagagem emocional de todas as situações que a gente acaba passando. Então, aprender a diminuir o número de reações e aumentar o número de ações deliberadas numa direção escolhida por mim. Isso faz com que a minha mente se acalme. Eu passo a ser uma pessoa menos reativa, então a minha mente também
passa a reagir menos, porque eu funciono tendo a mente como instrumento. Né? Então, se para tudo que eu olho eu tenho uma crítica, eu tenho a apontar algum defeito, quando eu sento para meditar e fechar meus olhos, essa mente vai fazer a mesma coisa comigo. Ela vai criticar meu assento, né? Os pensamentos que estão vindo. Então, trabalhar com a mente é trabalhar, né, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas ações. Então, o yoga, no processo de yoga, vai trazer para a gente uma série de dicas, de práticas, de disciplinas que vão levando a gente a entrar em contato com essa mente, com esse corpo, com a respiração, com as emoções e ir desenvolvendo essa intimidade com a gente mesmo. Né? E reconhecendo áreas da gente que a gente nem, né, nem se dava conta que tinha. Tipo, você já nem pensava mais que podia tocar o seu dedão do pé depois de uma certa idade, né? Aí você começa uma prática regular, depois de uns 3 meses a sua mão já está lá quase no pé, ou se não já está no pé. Então, da mesma forma, você não sabia que você tinha toda aquela resistência interna, mudança, por exemplo. Aí o yoga traz para você uma capacidade de encarar o seu próprio corpo se modificando. Né? Então você vai vendo a mudança não é algo, né, para se resistir. Existe um jeito de passar pelas mudanças. Enfim, todo o trabalho, como o professor Hermógenes costumava dizer, né, psicofísico, espiritual, tudo junto. Né? Energético, físico, psico, né, espiritual, todos os, né, os prefixos você pode agregar e o yoga vai trabalhar em todos esses de forma holística, né? Uma abordagem multifrontal, né? Exato. Então, se eu olho para mim, né, como aquela pessoa que vai dançando conforme a mente está dançando, eu e a mente estamos misturados. Né? Então, se eu consigo ver que eu tenho uma mente funcionando e essa mente é um instrumento, né, para mim, que observa essa mente, eu então consigo ter um espaço interno. Né? Eu passo a ser aquele que observa a mente. Né? E que às vezes vai junto com ela, às vezes consegue estar ali meio que de fora, como alguém que assiste um filme no cinema. Né? Você está vendo lá todo o movimento na tela do filme, mas você sabe, é só um filme. Tem gente que assistindo o filme vai começar a chorar, vai ficar com raiva, né, de um, vai querer bater no outro, porque essa pessoa ela fica tão envolvida com aquela história do filme que não tem mais separação entre ela e o filme. Né? Ela está dentro do filme e passa. Como é que ele pode falar isso assim? Você não pode falar assim, menino. Eu lembro da minha avó assistindo televisão. Tá vendo? Esse ator da novela, ele não pode falar isso com a menina. Ela, naquela hora ela nem lembra do ator. Ela vai dizer, esse fulano na novela tá brigando assim com essa menina, ele não pode fazer isso. Assim, aquilo passa a ser real. Por que passa a ser real? Porque eu perdi o espaço que existia, que separava a minha realidade da realidade do filme ou da novela. Então, o filme e a novela passam a ser reais para mim naquele momento, porque eu me envolvi completamente com ele, né, com o filme. Aí estou chorando porque no filme tem uma cena triste. Né? Mas a partir do momento que você se lembra que aquilo é só um filme, todo aquele pacote emocional parece que desaparece. Né? Tá com uma raiva danada. Ah, é só um filme, deixa para lá. Naquele momento, aquele nó emocional que estava lá, ele se desfaz. Por quê? Você viu a realidade por trás daquele pacote emocional lá e todo aquele envolvimento. Então, a gente, através do yoga e com o estudo de Vedanta dando suporte, a gente vai entender que a mente é apenas um instrumento da gente. Um instrumento que deveria estar nas nossas mãos, mas que leva a gente para passear muito mais frequente do que atende, né, ao nosso comando e solicitação. Então, Deixa eu aproveitar que eu... Só um momento. Eu sou aquele que observa a mente. Então, eu sou aquele que consegue perceber que tem um pensamento de raiva ou que tem um pensamento de afeto. Eu sou aquele que consegue ver, por exemplo, quando uma pessoa comenta alguma coisa aqui nos comentários,
Eu sou aquele que está falando, que está pensando no que vai falar e que reconhece o comentário e vê se consegue responder no processo da fala. E, ao mesmo tempo, que eu sou aquele que está observando tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não é como a psicologia vai falar, né, que as pessoas se dividem em várias personalidades, não é nesse sentido. Mas existe alguém, né, por trás dessa mente que funciona, que interage, que reage, que se emociona, que pensa, alguém que consegue, de uma forma mais profunda, observar todos os movimentos da mente. Então, para entender isso, a gente tem que pontuar 3 coisas. A primeira coisa, qual é a natureza da mente? A segunda, qual é a natureza desse que observa a mente? E a terceira, como é que eu posso fazer com que eu veja isso que está sendo falado? Então, a gente primeiro fala qual é a natureza da mente. Para a tradição védica, a natureza da mente é um fluxo constante de pensamentos. Que nem um rio que corre para o mar. Né? Se você está sentado no banco, você nunca vai ver a mesma água passando na sua frente. Apesar de você estar vendo água constantemente, né? A água que você está vendo é sempre nova. Porque a cada momento aquele rio, né, a água vai descendo e aquela água que você está vendo ali na sua frente não é a mesma que estava 1 segundo, 2 segundos, né, 10 minutos antes. Então, a mente, a natureza da mente é esse fluxo constante de pensamentos. Não tem como parar. Né? Não tem como zerar os pensamentos da mente. Tem como minimizá-los. Para que a sua mente permaneça, se estabeleça num único tipo de pensamento. Então é como se ela ficasse parada. Você cultiva vários pensamentos ao mesmo tempo, indo em várias direções, você nem sabe. Quantas informações estão aqui no ambiente, tipo um mosquito, a cortina, várias tantas outras coisas acontecendo no ambiente, ou quando você está dirigindo um carro, né? Quantas informações você é capaz de captar e como é que a sua mente vai filtrando o que é importante naquele momento que você está dirigindo e o que não é importante, que você não precisa prestar atenção. Né? Então, a mente está o tempo todo trabalhando. Mas através de algumas técnicas, né, do yoga, né, que o yoga aborda como meditação, a gente consegue focar esse fluxo, né, numa única direção. Então, a gente vai ter lá nos Yoga Sutras, né, Dharana, Dhyana, Samadhi. Desde Pratyahara, ou seja, desde o momento em que você fecha os seus sentidos para o mundo externo e começa a reconhecer o conteúdo da sua mente, né, que a gente chama de olhar para dentro, nada mais é do que olhar para o conteúdo que está na sua mente, você já começa um processo como aqui de olhar para dentro. O Upanishad vai dizer como se os olhos virassem ao contrário, assim. Os seus olhos são criados olhando, né? Aí, na Katha Upanishad, o professor da Upanishad é o Senhor da Morte, Yama Dharmaraja. E por uma tremenda frustração, ele fala para o seu discípulo, Natiketas, parece que o Criador que criou todos os seres estragou todos eles. Porque colocou a verdade de todo o universo no coração de todas as pessoas e botou todas elas com os olhos virados para fora. Então elas estão sempre procurando a felicidade onde ela não está, sem ter a capacidade de ver que a felicidade está aqui dentro. Então, né, tomado por uma frustração, ele fala, parece que o Criador estragou todo mundo, porque escondeu esse segredo no nosso coração, ao mesmo tempo fez os nossos olhos virados para fora. Então, ele também fala para Nachiqueta, se você deseja encontrar a fonte da felicidade, da paz, da imortalidade, você deve, como que, virar os seus olhos para dentro. Né? Mudar a direção do seu olhar e investigar a natureza do seu ser. Né? Parar de buscar externo e olhar para dentro. Né? O que é esse dentro? Não é dentro aqui, como eu gosto de brincar, né? Não é dentro das roupas. Senão o cirurgião seria a pessoa mais feliz do mundo, né? Ele está vendo dentro de todas as pessoas. Né? Não é dentro no sentido físico, mas é dentro desse conteúdo da nossa mente e o que está por trás dele. Então eu vou dar um exemplo, já falei qual é a natureza da mente. A natureza da mente é um fluxo constante de pensamentos que está indo em várias direções que você nem sabe.
você conseguir ser um pouquinho mais deliberado, o que, que você vai ser? Né? Como o Dissomid falou, né, algumas vezes, até para piscar os olhos você pode ser deliberado. Né? Até para respirar, como a gente vê no yoga, quando a gente faz pranayama, você pode deliberar como, quando e em que intensidade você vai estar respirando. Né? Você não consegue parar de respirar completamente, mesmo depois de meia hora você vai ter que respirar, mas você consegue modular a sua respiração conforme a sua vontade. Então, da mesma forma, você pode ser capaz de modular o funcionamento da sua mente conforme a sua vontade, né? Dando um direcionamento para esse fluxo, que é o que a gente chama de foco. Né? Você pode dar um foco para a sua mente, é como se você pegasse vários raios luminosos e direcionasse todos eles para um ponto, que nem num teatro, né? Todos aqueles holofotes, você direciona todos os holofotes para um ponto. Então, essa é a natureza da sua mente, é de natureza de luz, capaz de iluminar todas as coisas, mas se você não treina a sua mente, ela vai ficar com uma luz dispersa, né? Espalhada para todos os lugares. Se você treina a sua mente através das técnicas de yoga, de meditação, de atenção plena, né? Então você traz essa luz toda para um foco, num único ponto. Esse é o primeiro passo para a meditação. Aí eu tenho que entender também qual é a natureza desse sujeito, para saber no que eu vou estar meditando. Então, meditação, enquanto técnicas, são várias em diferentes tradições. Né? Se a gente considerar o que é meditação, né? Meditação é uma ação mental. Né? Então, é uma ação feita somente no nível da sua mente. E o que essa ação faz? Ela traz a sua mente caindo em todas as direções para um foco. Né? O objeto da sua meditação. Pode ser uma ideia, pode ser uma imagem, pode ser uma visualização, pode ser um som. Né? Tem várias, pode ser uma oração. Né? Você traz a sua mente para aquele foco, que é aquele objeto de meditação que você deu para ela. Então, existe o objeto de meditação, o processo de meditação e o meditador, aquele que sentou lá para fazer a meditação. Então, existem 3 componentes. Né? O objeto da minha meditação, como você falou, amor, ternura. Né? Você desenvolve aquela meditação em cima de um tema, de um objeto, no sentido, né, de um foco em alguma coisa. E aí tem o processo de manter esse foco lá, né? De manter a sua mente interessada naquele assunto. E tem aquele que está lá operando esses instrumentos, né? E observando esse processo, interagindo com as etapas do processo. Então, para entender quem é esse que está lá meditando, digamos assim, ou pelo menos tentando meditar, a gente tem que entender quem é esse indivíduo mais básico que está aqui. Né? Então, por exemplo, eu posso chamar de Vlad, né? Sua filha, não é uma filha que está aqui? Sua filha Sim. pode chamar de pai, né? A esposa vai chamar de maridão, ou como é que ela se chame. Né? Os amigos podem te chamar de algum outro nome. Né? Se você estivesse trabalhando numa empresa, o seu chefe talvez te chamasse pelo sobrenome. Né? Se você vai dar uma palestra, eles vão te chamar de professor. Né? Se você chega para sua mãe vai chamar de filho. Se você chega para seu pai vai chamar de filho, mas o filho que o seu pai chama é diferente do filho que a sua mãe chama. Né? Se você é criança e a mãe chama o nome inteiro, você já sabe que tem problema. Né? Se a mãe chama só pelo apelido carinhoso, você já chega esperando que você vai ganhar alguma coisa. Então, apesar dos vários nomes que você recebe, né? Apesar dos vários nomes que as pessoas relacionadas a você te chamam, você continua sendo a mesma pessoa, certo? Então, em relação à sua filha, você assume um papel de pai. Em relação à sua mãe, você assume um papel de filho. Em relação à sua esposa, você assume um papel de marido. Né? Em relação ao seu chefe, você assume a posição de empregado, a função de empregado, o papel de empregado. Quando você é chefe de alguém, você assume o papel de chefe. Mas quem é você? Eu não posso dizer que você não é o filho. Você é o filho. Eu não posso dizer que você não é o pai. Você é o pai. Mas você é o pai em relação à sua filha. E você é o filho em relação aos seus pais. Então, naquele relacionamento, você tem um papel a cumprir.
Mas quando aquele relacionamento não está presente, quem é você? Você é essa pessoa básica sem papéis. Então, o tempo todo, porque a gente está socialmente relacionado com várias pessoas, a gente está o tempo todo exercendo papéis e mudando de um papel para o outro muito rápido. Você está no trabalho lá, cheio de tarefa para fazer, toca o telefone à sua esposa. Naquela fração de segundos, você deixa um papel de lado e assume outro. Fala, ok, benzinho, 7 horas eu vou estar em casa para janta. Aí volta, desligou o telefone, pum, voltou o papel de chefe. Aí, de repente, você vai estar descascando ali seu empregado. Então, o tempo todo a gente está mudando de papel. Mas quando você senta para meditar, você deixa de lado todos os seus papéis. Quando você senta para meditação, você senta só você com você mesmo. O filho fica de lado, porque a mãe não está presente. A filha não está presente, então o pai fica de lado. O empregado não está lá, então o empregador fica de lado, o chefe fica de lado. Todos os seus papéis são deixados de lado e somente essa pessoa básica se apresenta ali sentada no assento de meditação. Então essa pessoa básica, livre dos papéis, quando consegue reconhecer e permanecer na sua própria presença, já encontra um pouco de paz. Mesmo sem fazer nada. Se você consegue aprender apenas a deixar os papéis de lado e a sentar com você mesmo por um tempo, você já aprende a encontrar um refúgio de paz, de contentamento, de satisfação em você mesmo. Porque as demandas dos papéis não vão estar presentes. Talvez a sua filha demande alguma coisa de você, a sua mãe demande alguma coisa de você, seu empregador demande alguma coisa de você, todo mundo demanda, espera alguma coisa de você. Naquele momento que você está com você, por exemplo, no momento que você está assistindo um pôr do sol maravilhoso, no arpoador, assim, aquele pôr do sol incrível na Praia da Barra. Então, naquele momento, também naquele momento, todos os papéis, todas as demandas, todas as expectativas, tudo isso fica para fora, fica de lado para sua mente. Então, naquele momento que você está ali presente no momento presente, em contato com aquilo que se apresenta para você naquele momento, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de expectativa, livre de todos os papéis, você está ali, você e o pôr do sol, você com você mesmo e o pôr do sol, livre dos papéis. Então, o primeiro grande trabalho que a meditação vai dar para a gente é a capacidade de enxergar que eu sou essa pessoa livre dos papéis. Apesar de viver constantemente executando os meus papéis. E eu não posso deixar os meus papéis de lado. Eu não posso negligenciar os meus papéis. Eu tenho que cumpri-los todos. Se eu não posso lidar com aquele papel, eu tenho que oficialmente me desvincular daquele papel. Mas eu tenho por obrigação com esse universo cumprir com todos os meus papéis. Isso também faz parte de uma vida de yoga. Mas ao mesmo tempo que eu faço tudo o que eu tenho que fazer em cada um dos meus papéis, quando eu sento para meditação, todos os papéis estão tipo em stand-by. Você para o filme. Agora digital também é assim, né? Digamos, você para o filme e vai no banheiro, vai beber água, vai fazer mais pipoca, né? Quando você volta, você aperta o controle, o filme está lá, começando do mesmo lugar. Então, quando você senta para meditar, você deixou de lado ali em stand-by todos os seus papéis e sentou para a sua meditação. Quando você levantar da meditação, você pega de volta todos os papéis e continua de onde você parou. Mas naquele momento, o exercício inicial, digamos assim, é descobrir a capacidade de estar sentado ali consigo mesmo. A capacidade de estar ali somente sentado, sem olhar para o telefone, sem responder ninguém, sem querer que nada seja diferente, nem mesmo com você, mas estar ali com você, na sua própria presença, no momento presente. E o próximo passo da meditação vai ser observar essa mente que está presente ali na sua frente. Porque aí você passa a estar sentado assistindo o filme da sua mente.
Né? A mente vai trazer um pensamento, outro pensamento, alguma coisa que aconteceu, uma briga que teve, aquilo que devia ter falado e não falou, aquilo que falou e não devia ter falado. Né? No primeiro momento, a mente vai botar para fora todas essas coisas. Por quê? Porque você não teve a capacidade de ouvir a mente naquele outro momento. Você não teve capacidade de acessar esses pensamentos mais profundos no momento que as situações estão acontecendo. Então, quando você senta para meditar, a primeira coisa que a sua mente vai fazer é jogar para fora tudo que está pendente. A lista das pendências lá. Você não pensou nisso, você não viu aquilo, você falou e não devia ter falado. Né? Tudo que está pendente lá no fundo da sua mente. Mas isso também não é meditação. Isso é só uma etapa. Então, a sugestão é que quando você sente para meditar, você pega assim, uns 2 minutinhos antes de começar realmente sua meditação, para se perguntar se tem alguma coisa pendente. Tem alguma coisa que eu devia ter feito e não fiz. Aí você deixa um bloquinho assim e anota ali do lado. Você já tira da sua mente e bota no bloquinho. Então a sua mente já tem menos uma pendência pendurada lá no fundo da mente. Você para por 30 segundos, 1 minuto, você para e pensa, tem alguma coisa pendente que eu devia ter feito? Ou que eu tenho que fazer? Aí você anota ali no bloquinho, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Deixa lá de lado. Então, já deu uma direção para aquilo que estava lá no fundo da mente. Mas somente sentar consigo mesmo e observar esse movimento da mente não faz disso uma meditação. O que faz da meditação uma meditação é você ter uma ação mental deliberada numa direção, na direção do objeto da sua meditação. Como você falou, você está direcionando a sua meditação para o amor, para a ternura. Então você vai falar, você vai olhar para esse amor, para essa ternura expresso através de alguma coisa. Ou em você, ou nos outros, ou no divino. Então, em volta daquele tema da sua meditação, você vai desenvolvendo um conjunto de pensamentos que reforçam aquela ideia. E aí, por um tempo, você fica lá somente ao redor daqueles pensamentos que você escolheu. Agora, sua mente não está, assim, completamente desregrada, indo para todos os lugares que ela quer. Ela está ali com você, girando em torno de um assunto que você deu para ela. E aí, quando ela sai daquele assunto, você diz, não, a gente não está meditando sobre a flor. A gente está meditando sobre amor, sobre ternura. A flor pode ser um instrumento para expressar o meu amor, mas agora eu não tenho que pensar na flor. Aí você volta para o ponto. Então, a sua mente sai do trilho, você traz ela de volta. Então, Krishna fala na Gita, Shaneihi, Shaneihi. De novo e de novo, com carinho, com cuidado, você traz a mente de volta para o foco da sua meditação. Nesse processo, você reconhece ali aquele que é capaz de fazer da sua mente, da sua própria mente, um objeto para sua observação. Então, eu sou aquele que ao mesmo tempo está pensando uma série de coisas, eu sou aquele também que vê esses pensamentos e consegue modulá-los. Não é hora de pensar sobre isso, é hora de fazer meditação. Não é hora de pensar sobre as compras, não é hora de pensar sobre o fulano. Agora eu vou ficar aqui só para meditação. Você começa a ter uma intimidade com a sua própria mente, estabelecer um reconhecimento dos seus padrões de pensamento. Você vai ver os pensamentos que são repetitivos, você vai ver os padrões, até mesmo de autoimagem, de conclusão que você tem sobre você mesmo. E vai começando a trabalhar nessas áreas. Nessa própria Upanishad que eu citei antes, que é a Upanishad, o mesmo Acharya, o mesmo professor, diz pra gente que esse indivíduo, ele é comparável a uma imagem, a uma imagem de uma carruagem. Os cavalos dessa carruagem são os 5 sentidos. Então, todas as nossas carruagens têm 5 cavalos. Cada um dos cavalos representa um dos 5 sentidos. Esses 5 cavalos estão amarrados a esse cavaleiro, digamos assim, através da corda, as cordas que ligam os cavalos, as rédeas, estão ligadas com o cavaleiro através da mente. Então, essa mente emotiva, essa mente que interage com o mundo ao redor. Então, os cavalos são os sentidos, as rédeas são representadas pela mente. Por quê? Porque
A mente, nessa imagem, é aquela que pega a informação dos 5 sentidos e traz para dentro de você. Então, são as rédeas que seguram todos os cavalos juntos. Aí tem um cavaleiro sentado, né, na carruagem, na frente da carruagem. Esse cavaleiro é o intelecto. Porque o intelecto, quando bem treinado, ele consegue controlar a mente emocional. Né? Por exemplo, a pessoa está chorando. Até mesmo a criança, que não é bom, mas serve de exemplo para a gente agora. Você vira para a criança e diz, engole o choro. A criança... Né? A criança vai parar aquele movimento emocional, externalizar, ela consegue ter algo dentro dela até mesmo capaz de frear aquele movimento. Não estou dizendo que isso é bom ou aceitável, tem outros desdobramentos, mas a gente pega só o exemplo, né? Então, existe dentro das nossas próprias capacidades, né, mentais, do nosso instrumento interno, um Tarkarana, em sânscrito, de ter uma área da mente que está sendo levada pelas emoções e uma área da mente que é capaz de racionalizar tudo e dizer que frescura, né? Vamos segurar essa onda aí. Aqui não é lugar de expressar esse montante de emoção. Então, você vai ver, por exemplo, numa reunião de trabalho, aquela pessoa talvez esteja com uma raiva danada do chefe, mas vai estar com aquela cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque existem áreas da nossa mente com conteúdos de pensamentos diferentes, capazes de se sobrepor uma à outra. Então, existem os cavalos, que são os 5 sentidos, sendo segurados juntos por essa mente emocional. E existe esse cavaleiro lá sentado, guiando os cavalos através dessa mente, que é o intelecto. Esse intelecto é capaz de direcionar esses cavalos para um lugar ou outro, controlar a intensidade das rédeas. Se ele puxar um pouco mais, o cavalo talvez pare. Se ele deixar um pouco solto, o cavalo talvez vá nessa direção, naquela direção. Então ele está ali conduzindo esses cavalos, né? Não só controlando no sentido de restringir. Ele está ali conduzindo, vendo qual é a demanda do momento. E existe o dono da carruagem, que está sentado lá dentro, né? Como aquelas carruagens que a gente imagina de antigamente, né? Que está sentado lá dentro da carruagem. Esse dono da carruagem é aquele que está simplesmente sentado. Ele não faz nada. Ele está simplesmente observando e sendo levado, né, para todos os lugares por esses que conduzem a carruagem. Esse que é o dono da carruagem é o verdadeiro eu, que o Upanishad vai chamar de Atma, o ser que está ali sentado no coração de todas as pessoas. Aí você vai me perguntar, como assim, eu sou outra pessoa? Não, você mesmo. Aquilo que você chama de eu é esse que está sentado lá como uma existência, né, como essa vida que anima o seu corpo, mente e intelecto. Esse que existe lá dentro de você e se expressa através de toda essa consciência, desse ser consciente, esse eu está simplesmente sentado lá observando tudo acontecendo. Então, aí eu pergunto para você entender melhor quem é esse eu pergunto para você, quando você tinha 5 anos de idade, quando você tinha 15, 20, 25, 30, 50, 80, né? Quando alguém pergunta, quem é você? Eu sou fulano de tal. Né? Aos 5 anos, aos 15, aos 20, o seu corpo se modificou, a sua mente se modificou, a quantidade de seus conhecimentos se modificaram, né? Suas crenças se modificaram, sua experiência de vida se modificou, mas esse eu permaneceu sempre o mesmo. Aos 5, aos 15, aos 20, aos 80. Então, a meditação vai levar a gente, etapa por etapa, com orientação, com técnica, né, com prática, a olhar, digamos assim, para dentro, ou seja, reconhecer o conteúdo dessa nossa mente, até que a gente seja capaz de reconhecer aquele que está por trás da mente. Então, esse que está por trás da mente é o observador. Está ali só observando os movimentos da mente. E a gente percebe também, para fechar, a gente percebe a presença desse observador no sono profundo sem sonhos. Quando você
vai dormir, o seu corpo se desliga. O corpo desliga, mas a mente ainda está acordada, você é capaz de sonhar. Até a psicologia vai usar os sonhos para analisar o conteúdo das nossas mentes, das nossas emoções. Mas quando você sai daquele processo de sonho e entra num sono profundo, naquele sono profundo é um apagão, né? A gente não vê nada. Mas quando a gente acorda, a gente diz, caramba, dormi tão bem, dormi que nem uma pedra. Não vi nada, não sei de nada, não ouvi nada, teve tempestade, não teve tempestade, né? Nem vi você chegar ou sair, não vi a luz acesa, não vi nada. Eu dormi que nem uma pedra. Naquele momento que eu dormi que nem uma pedra, que eu não vi nada, eu sei que eu estava lá. Eu estava lá porque eu sou capaz de, depois de acordar, dizer que eu estava lá e não vi nada. Não vi nada além de mim. Além da minha presença, não tinha nada lá. Não tinha nenhum objeto, nenhuma pessoa, nenhuma situação para eu reconhecer. Só tinha a minha presença. E essa presença que estava lá, mas que não via nada, se sente muito bem lá. Tanto que quando eu acordo, eu digo, caramba, eu dormi, estava ótimo. Eu dormi, apaguei, relaxei tanto, foi ótimo. Me senti muito bem. Então eu estava lá, estava bem. Esse é o grande pulo do gato para entender o que a gente pode alcançar como resultado da meditação. Reconhecendo esse eu básico, esse indivíduo livre de todos esses papéis, essa pessoa básica, eu encontro nela um indivíduo presente ali, autorrevelante, Eu revelo a mim mesmo no sono profundo. Eu sou uma presença no sono profundo. E quando eu estou comigo mesmo naquele momento de sono profundo e não tem nenhum objeto para minha observação, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhum boleto, nenhuma história, quando eu estou ali presente, comigo mesmo, sem nada mais, eu estou bem. Eu estou muito bem. Estou tão bem que eu quero voltar e dormir mais um pouquinho. Não quero nem levantar da cama. Eu quero botar aquele alarme para 15 minutos, porque eu quero voltar para aquele sono profundo. Uma vez você acorda, acabou. Uma vez você continue na cama, aquele mesmo estado não vai conseguir. Então, quando eu encontro a mim mesmo, a minha própria presença, minha própria existência ali, livre desses papéis, demandas e tudo mais, e que eu consigo sentar comigo mesmo e apreciar a verdade daquilo que eu sou, a base daquilo que eu sou, onde é que eu sustento esse que eu chamo de eu, o que eu encontro é a pessoa em paz, completa, feliz. Porque naquele momento não me falta nada. Eu sou a minha própria presença, existência, e nada mais me falta. Eu estou completo, eu estou satisfeito, eu estou feliz. Então, o exercício da meditação leva a gente a reconhecer esse que é a base do sujeito, que é a base daquilo que eu chamo de eu, que é aquele que merece ser chamado de eu. E esse é realmente o observador de tudo o que acontece, seja na sua mente, no seu corpo, na sua respiração, ou nesse universo inteiro ao seu redor. Então, para entender com clareza, o estudo de Vedanta ajuda a gente, porque vai analisar cada uma dessas etapas que eu falei para você aqui rapidinho. E a prática de yoga ajuda a gente a passar por essas etapas e reconhecer a veracidade do que a gente está estudando. Mas, para reconhecer esse eu livre de limitação que está ali na base daquilo que eu sou, feliz, completo, pleno, para reconhecê-lo eu só preciso de um entendimento. Eu não preciso de prática. A prática é para ajudar a minha mente a assentar e dar lugar para a minha percepção desse observador. Todas as palavras são limitadas, mas o que a gente pode expressar é que a meditação leva a gente até um certo ponto. Mas se você não tiver o entendimento de quem é esse observador, a sua meditação não se completa. Então, para que a meditação seja completa, esse meditador também tem que se dissolver no entendimento de que eu sou essa presença. Eu sou esse que observa. Eu deixo de ser um meditador fazendo uma meditação. Eu passo a ser aquele que tudo observa. Que sempre esteve presente antes, sempre estará presente depois, na forma daquele que a tudo observa. Então,
esse observador, que é a base daquilo que nós somos, é o objetivo do yoga, é o objetivo do Vedanta, é o objetivo de todas essas técnicas, práticas, todos os caminhos espirituais, entender quem é esse por trás de todo o universo, né, que está aqui sentado nesse coração. Então, fazendo essa conexão, é um assunto muito elaborado, eu tentei, né, trazer os elementos importantes de uma forma, né, encadeadinha, que cada tópico desse dá um super curso, né, para a gente desenvolver cada etapa de entendimento. Mais coisas são necessárias, mas eu tentei dar uma visão geral. Então, assim, e que você vai estar oferecendo um curso junto com o Instituto Hermógenes em bem breve, né? Isso. Um pouco fala sobre isso um pouquinho. Não tem essa abordagem inicialmente. A gente vai estar com uma introdução geral ao Vedanta, que é o corpo de conhecimento que fala sobre o eu, né? Quem sou eu? Responde essa pergunta, quem sou eu? Então a gente vai estar junto com o Instituto Hermógenes, com uma parceria abençoada, a partir de julho, oferecendo um curso para quem não tem noção do que seja, né, essa tradição védica e o estudo, né, que a tradição védica propõe para o autoconhecimento. A gente vai ter aí 12 aulas de apresentação desse estudo, né, de uma introdução. E depois, no futuro, quem sabe, mais oportunidade de aprofundar esse estudo. Então, sem dúvida, muito bom. É possível que o tempo corte. Se cortar, nós podemos retornar para concluir. Isso. Nós podemos entrar de novo para concluir, se você não se incomodar. 2 minutos. Aí, se cortar no meio, nós retornamos e aí, para concluir com tranquilidade, não gerar um estresse. Então, eu tenho, concluindo nessa parte da meditação e do observador, né, a gente começa sempre de onde a gente está. Né? Então, se a gente consegue sentar quieto, né, e ter bons pensamentos, e lidar com os conteúdos das nossas mentes, e conseguir observar a nossa respiração por um tempo, conseguir observar a nossa mente, conseguir identificar essa pessoa livre dos papéis, a gente já ganha assim, né, um salto quântico na nossa vida. Porque a qualquer momento, no meio do problema, você vai para um cantinho da sala, começa a respirar, você está lá, sentadinho com você mesmo. Então você já consegue uma paz, uma tranquilidade que são relativas, mas ainda assim já te ajudam a viver a vida, né, de uma forma mais saudável, mais elevada, digamos assim. Aí, vivendo a vida dessa forma por um tempo, a sua mente se torna uma mente contemplativa, meditativa. Aí a meditação também floresce diferente. Ela dá frutos, né, no sentido de uma clareza maior, uma capacidade de foco maior, né, de um entendimento até mesmo de realidade. E se você associa o estudo, né, para entender a natureza da mente, para entender a natureza desse universo, para entender a natureza desse indivíduo, você associa esse processo de meditação ao estudo, aí você fica consciente em cada etapa das etapas que estão acontecendo, como é que você pode vencer os obstáculos. Né? Por exemplo, um obstáculo muito comum à meditação é o sono. É o primeiro que todo mundo enfrenta. Por quê? Porque todas as vezes que a gente relaxa para dormir. Né? Tem como que a gente fosse adestrado, né? Você vai dormir, você relaxa e dorme. Aí você senta para meditar, você observa a respiração, relaxa o seu corpo, o que acontece? Dorme. Natural. Então, passa um tempo que você vai ficar cochilando na meditação. Aí a sua mente entende. Né? Meditação é meditação, dormir é dormir. 10 segundos. 10 segundos. Vai fechar. Não, a gente para e volta. E volta, né? Muito bom. Fechou? Vamos retornar.